programa Falando de Vida, nós vamos conversar com ele que é consultor do setor pecuário, com foco em produtividade. Ele também atuou na área de medicamentos agropecuários por 12 anos e foi um dos precursores do incentivo à redução do manejo que causa estresse aos animais no Brasil. Ele é sócio fundador da Boi Saúde, Nutrição Animal e um dos criadores do grupo Boi Center Medicamentos Veterinários. Ele também possui um acervo de dicas em um canal do YouTube, com o objetivo de levar informações gratuitas aos pecuaristas para tornar a pecuária brasileira a mais produtiva do mundo. Nosso contato é com o José Carlos Ribeiro, que gentilmente nos concede esse bate-papo de hoje, nesta segunda-feira. José Carlos, muito obrigado pela atenção com a Rádio Mensagem. Muito boa tarde, hein? Boa tarde, Donizete. Muito obrigado pelo convite. É um prazer todo meu participar do seu programa. Nós que agradecemos, José Carlos. Nós que moramos aqui na região metropolitana do Vale do Paraíba e também cercados, né, pela comunidade rural, e quando a gente recebeu a sugestão da pauta, e a gente achou muito importante divulgar e, logicamente, esclarecer. E a gente ficou realmente encafifado, né, para dizer o seguinte: a zona rural, o mosquito transmissor e a dengue existem na zona rural, José Carlos? Olha, Donizete, ele não é característico da zona rural, né? O mosquito realmente ele é da área urbana. Porém, já existem relatos de pessoas que contraíram a dengue na zona rural. O mosquito, quando a fêmea ela deposita o óvulo ali, né? Esse óvulo ele pode ter sido levado para a zona rural em algum produto, em algum utensílio, e aí lá na zona rural ele teve contato com a água parada e veio a eclodir e se transformar no mosquito. Então, assim, o momento agora não há nenhum alarde, né, de a zona rural estar com uma infestação pela dengue. Só que o momento agora é realmente de prevenir, né, da gente sabe que a zona rural teria ali muitos focos, né, muitos criadouros do mosquito, então a gente tem que realmente eliminar nesse momento para que a gente não tenha o problema também na zona rural, já que existe na zona urbana agora. Ou seja, e esta preocupação também com a zona rural, José Carlos, ela enfatiza o chamado desequilíbrio da natureza, porque normalmente a gente tem os predadores naturais da própria natureza, né? Sim, com certeza. Na zona rural, teria sim uma evidência um pouco menor realmente da vida do mosquito lá, porém, com a zona rural hoje muito próxima das cidades, né, o mosquito ainda assim ele ia conseguir sobreviver e ele ia se reproduzindo, porque também existe ali o ser humano na zona rural. Então há uma preocupação muito grande dele, mesmo ele ali não tendo o vírus da dengue para ele estar disseminando entre as pessoas, ainda há uma preocupação muito grande porque ele poderia estar levando da cidade, né? A gente poderia estar tendo uma infestação também na zona rural. Que tipo de orientação, José Carlos, tem passado então para quem questiona você, quem tem feito essa pergunta e que mora na zona rural? Que tipo de informação tem passado? Como lidar com isso? Olha, Donizete, a melhor coisa é a prevenção. Faz uma varredura na propriedade rural, vê se tem ali aquelas lonas que cobrem o silo, aquelas lonas ali, elas são, choveu para a água ali, não tem jeito. Então verifica essas lonas, se tiver água parada, retira, passa uma água com sabão, realmente lava certinho ali para não ficar nem ovo, nada, e verifica bebedouros desativados, utensílios jogados no terreno, uma vasilhinha ali de margarina já é um possível criadouro do mosquito. Então faz uma varredura, já elimina tudo que tiver na propriedade e realmente não corre risco. A temperatura que nós vivemos hoje, nesse tempo quente, também é um fator que pode auxiliar? A questão do calor realmente, porque chove muito, né, nesse momento. Então, a gente tem visto aí quase todo dia, tardezinha, tem dado uma chuva, né, e essa água que cai realmente acaba parando ali e o mosquito pode se reproduzir com mais facilidade. Certo, então. Bom, você já viu algum caso ou ainda é apenas de alerta essa informação da questão da dengue na zona rural, José Carlos? Já teve relatos, sim, Donizete. Não houve a confirmação de que a pessoa adquiriu a dengue lá na zona rural, mas já houve relatos de muitas pessoas na zona rural terem contraído a dengue. Então, fica um alerta aí, né? Fica uma pulga atrás da orelha aí de todo mundo para a gente prevenir e não deixar que chegue a infestação ali também na zona rural.
para quem mora num sítio ou fazenda e tem ali lá no fundo aquele chamado charco, né? Aquela água que passa na mina e tem sempre água ali. Tem que se preocupar com isso ou o mosquito ele procura um local muito mais confortável para a reprodução? A gente sabe hoje, Donizete, que o mosquito ele gosta de água parada, ou limpa ou suja. Antes, né, se falava somente água limpa parada, agora até água suja a gente encontra algumas larvas. Água corrente não há problema dentro das propriedades. O problema realmente é aqueles utensílios de forma que vira um criador artificial, onde o homem esquece, deixa ali, a água da chuva vem, empoça e vira um possível criador. Já essas fontes naturais, a gente não teria problema quanto a isso, pelo menos a princípio, não há nada constatado. Mas é bom ficar de olho, dar uma olhadinha lá se não tem nenhum tipo de larva, acompanhe realmente a água da propriedade ali para que não corra risco realmente. Uhum. Deixa eu aproveitar a experiência do José Carlos Ribeiro, que é consultor do setor pecuário com foco em produtividade. Até chega uma pergunta aqui pelo nosso WhatsApp, que é o 996630633, e a gente falou sobre a questão de chuva, e chove muito à tarde, mas e algumas pessoas que têm propriedade têm perdido a chamada pastagem. Tem como resolver isso nesse período de chuva que acaba alagando a pastagem, José Carlos? Olha, o recomendado é a pessoa fazer nas pastagens da propriedade um rodízio, né? Justamente para que não venha chover em uma área, empoçar e ali o gado ou a criação em si passar e acabar prejudicando a pastagem. Então faz um rodízio para que ela consiga se recuperar. Então mesmo a pastagem empoçada, ela com alguns dias de descanso, ela consegue se recuperar e, claro, tem um desenvolvimento fantástico. Ah, perfeitamente. Você também tem um canal no YouTube sobre o assunto voltado à questão da agricultura, não tem? Isso, Donizete. Eu possuo um canal que é o canal Boi Saúde. Lá são dicas para todos os aspectos de uma propriedade rural, desde o produtor escolher gado em um leilão, até dicas de nutrição, dicas da pastagem. A gente possui lá hoje mais de 80 dicas de forma grátis. O pessoal pode entrar lá, clicar e vai assistir. São vídeos curtos, vídeos simples, e está disponível lá o tempo todo para todo o Brasil. Uhum. José Carlos, hoje o Brasil está mais puxando para gado de corte ou para gado leiteiro ainda? Como é que está a situação hoje? O gado de corte ele cresceu bastante, viu, Donizete? O gado leiteiro não é que ele expandiu muito, ele realmente vem se mantendo, porém a produtividade aumentou bastante. Então, com o mesmo número de animais, hoje a produtividade leiteira ela é alta. Já o gado de corte, né, com as importações, as exportações, né, do nosso país, esse realmente cresceu bastante nos últimos anos. Uhum. Eu faço essa pergunta, Zé Carlos, porque acho que você deve conviver com isso. A gente tem visto essa preocupação, né, da manutenção da mata, da floresta, e ao mesmo tempo a preocupação de aumentar o campo, né, para a atuação aí do gado, né, de corte. Como é que o Brasil resolve isso hoje, hein? Olha, Donizete, uma saída para o Brasil hoje nesse quesito é investir em tecnologia. A gente sabe que realmente não pode derrubar mais nenhuma árvore para fazer área de pastagem, né? Então, investir em tecnologia com o mesmo espaço, ter mais animais, investir na tecnologia da nutrição e aumentar a produtividade. Hoje a gente fala bastante em confinamento, tanto para leite quanto para corte. Então, são áreas pequenas. Perdemos o contato com o José Carlos Ribeiro, consultor do setor pecuário, com foco em produtividade. E no primeiro momento a gente abordando aí o cuidado também da zona rural em relação à proliferação da dengue. A gente sabe que a questão da dengue na zona urbana, na cidade, tem sido algo problemático aqui no nosso estado de São Paulo, mas, como o próprio José Carlos Ribeiro disse, já se tem casos registrados de dengue também na zona rural. Então, não adianta, né? Não é só na cidade, não. As pessoas têm que tomar um certo cuidado com essa situação. Tanto é que na sexta-feira que passou, nós já tivemos a confirmação do vírus, do Zika vírus em São José dos Campos e também de casos de chikungunya em São José. E também a gente tem percebido que as prefeituras têm aumentado aí, eu diria, o processo de multas de terrenos baldios. Aqui em Jacareí também não é diferente. Amanhã no Jornal da Mensagem a gente vai ter informação sobre esse assunto, sobre a questão aí das multas dos terrenos baldios também.
em São José também não é diferente, ou seja, todo mundo tem que buscar e procurar fazer a sua parte nesta situação toda. Então, portanto, o cuidado e a prevenção são os ingredientes, né? São os ingredientes para a gente resolver esse problema. Aliás, os especialistas têm a expectativa de que, com a chegada aí de um período um pouco mais frio, reduzindo um pouco do calor, a gente possa ter a redução da dengue e também do Zika vírus. Mas, como aquela história, né? Embora a questão climática não tenha tido uma certa objetividade no nosso país, então não dá para contar muito. Não dá para contar muito. O que se conta agora é justamente da situação da prevenção, que é justamente o melhor negócio. E a última pergunta que eu fiz para o José Carlos, justamente sobre a questão do gado de corte, né? Tentar entender um pouquinho aí da questão do gado de corte. A gente sabe que não pode mais cortar árvore, mas tem muita gente querendo expandir aí o pasto também. E você estava falando justamente sobre isso, né, José Carlos? Sim, Donizete, estava dando até um parâmetro que tem crescido muito, que é a questão dos confinadores, né? Confinar gado de leite e gado de corte hoje tem sido uma saída para que você tenha alta produtividade, aumente o rebanho e não precisa derrubar nenhuma árvore sequer, né? O espaço pode ser reduzido. Aumentar a produtividade e diminuir o espaço. Esse é o nosso lema agora para o futuro da pecuária brasileira, viu, Donizete? Ou seja, aumentar a produtividade e diminuir o espaço, é isso? Sem dúvida. E como é possível isso? Sem dúvida. Como é possível isso? Investindo em tecnologia, né? São tecnologias da nutrição do animal, onde você trabalha com uma nutrição específica o ano todo, o animal trabalha com uma nutrição de coxo. A gente já vê isso em muitas propriedades, principalmente no estado de São Paulo, né? Tanto o gado de corte quanto o gado leiteiro, há uma nutrição específica onde o animal ele não precisa hoje de grandes áreas de pastagem e dá para se trabalhar com uma quantidade razoável de animais e produtividade, tanto leiteira quanto de peso, né, de ganho de peso, muito bons, digamos assim. A questão do confinamento, José Carlos, também auxilia na manutenção da saúde do animal? Com certeza. O produtor tem um controle maior, né, Donizete? Ele tem ali o gado mais próximo, né, e ele consegue fazer um controle sanitário maior. Ele consegue fazer um controle parasitário nos animais, ele consegue fazer vacinações, ele acompanha o gado ali, né, com um pouco mais de cuidados. Então, realmente, tem qualidade de carne e leite bem superior à pecuária extensiva. Uhum. Uma outra curiosidade também, Zé Carlos, desculpe até me alongando com outros assuntos, mas a gente vai voltar um pouquinho da questão da dengue também, mas até pelo seu conhecimento e também pela sua, logicamente, forma de trabalho, eu fico preocupado e também não ouço muito a questão de cooperativas. Aqui na nossa região, aqui do Vale do Paraíba, a gente tinha muitas cooperativas que auxiliavam na questão da produção do gado leiteiro, enfim, auxiliavam os pequenos produtores. Como é que isso é visto hoje no Brasil, a questão desse auxílio do gado leiteiro? As cooperativas acabaram sumindo um pouco mais, os produtores tomaram essa frente dessa situação toda, José Carlos? Diminuiu bastante, né, Donizete? Eu acho que as grande tecnologia, até a internet, auxiliou muitos produtores e eles acabaram vendo um mercado muito grande e muitas vezes sem precisar até, né, de associações, cooperativas, né? Eles acabam tendo um mercado de exportação, um mercado consumidor nacional muito grande e o produtor ele realmente se vê hoje com bastante informação e sem precisar se associar a essas entidades que tinham no passado, né? Agora é o seguinte também, viu, Donizete? Eu tenho até uma dica bacana lá no meu canal, que é os produtores, eles fazerem uma união na zona rural, né? Hoje a gente percebe que o produtor, mesmo que ele seja aí de pequeno a médio porte, não há problema nisso. Ele tem muitos vizinhos ali, se ele se unir, comprar insumos, comprar a nutrição do animal ali, nessa união, ele tem uma economia muito grande. Os custos de produção hoje são os responsáveis por diminuir a lucratividade na pecuária. Então ele economiza em frete, ele economiza na compra realmente, porque os volumes são maiores, e é importante estar atento a isso, mesmo com cooperativas e associações hoje terem diminuído bastante no Brasil. Deixa eu entender então, você está citando, por exemplo, tem vários produtores um do lado do outro e utilizam os mesmos produtos, ou seja, eles se unem e compram no atacado, é isso?
Sim, compram no atacado, compram esses insumos, né, no atacado, eles economizam em frete, eles economizam no preço também, né? E até tem uma dica bacana para esse momento agora, Donizete, a alta do dólar aí, os insumos, a maioria deles são atrelados ao dólar, do produtor trabalhar com insumos de origem nacional. Esses, nesse momento, estão com um preço melhor, e os custos de produção a gente vê que foram nas alturas realmente com o dólar, né? Então o produtor ele tem que tomar cuidado ali, viu? Fazer muita pesquisa de mercado hoje e realmente para ele tirar uma boa lucratividade ali da atividade. Ah, perfeito. Um outro detalhe que a gente observa também, José Carlos, tem falado muito na questão, por exemplo, do estresse do animal. Existe isso mesmo? Os produtores estão preocupados em reduzir esse estresse? Tem influência na produção, por exemplo, de um gado de corte e tudo isso? Com certeza, viu, Donizete? Hoje o gado, o produtor que não se preocupa com o estresse animal, ele tem uma perda aí considerável de até 15% na produção. O gado hoje, ele tem que estar livre desse estresse. E esse estresse ele pode ser causado por manejo, por altas temperaturas. O produtor hoje tem que preocupar com o bem-estar do animal. O animal ali bem manejado, com uma boa nutrição, uma boa alimentação, um bom controle sanitário, é sem dúvida alguma a grande diferença do mercado. Bom, e todos esses dados aí foram comprovados cientificamente, né? Cientificamente, e não só no Brasil, como no mundo todo, viu, Donizete? A gente tem um clima no Brasil hoje que ele é bem favorável às pastagens, porém, ao gado, eles são temperaturas bastante elevadas, né? Isso na maioria do país, né? Mas mesmo aquelas regiões frias, hoje elas, no verão, registram altas temperaturas. Então, o produtor, ele tem que se preocupar com isso. O gado leiteiro sente bastante esse estresse térmico, tende a baixar a produtividade e tem que realmente ali favorecer o animal com essa climatização. Eu dei uma dica até bacana lá no canal nosso, Donizete, que o pessoal até brinca, fala, agora o gado vai para o ar-condicionado, é praticamente isso. A gente tem duas alternativas hoje para diminuir o estresse por altas temperaturas, que é o produtor ele fazer um curral, ele separar um barracão da propriedade e climatizar esse barracão. Vai colocar aqueles exaustores, vai climatizar de modo que ali diminui a temperatura em torno de 6 a 8 graus dentro da propriedade. E ele mantém os animais dentro daquele galpão ali nos períodos mais quentes do dia. Uma outra proposta, assim, até com um custo bem menor, custo razoável, é ele fazer um corredor ecológico na propriedade. Ele vai pegar um espaço e fazer plantios de árvores de grande porte. Ali ele consegue diminuir a temperatura também na propriedade e mantém os animais naquele espaço com uma alimentação específica. São dicas, Donizete, para realmente o animal ter um bem-estar melhor dentro da pecuária. Muito bem, você falou, não vai colocar no ar-condicionado, mas vai pôr uma musiquinha também, Zé Cara? Também? Praticamente, Donizete, tem que ver a preferência musical agora dos animais, né? Uma música clássica, né? Tá bom. Para acalmar, né? Para acalmar. Uma outra pergunta e curiosidade também, Zé Carlos, como é que você, especialmente como profissional da área que convive com a informação correta e precisa, lida quando você ouve falar da preocupação de setores dizendo que o gado tem influência no efeito estufa? Como é que funciona isso? Olha, Donizete, isso aí, inclusive, é comprovado, né? Só que a gente cientificamente já vem pesquisando isso ao longo dos anos, e assim, o gado contribui, só que ele sempre contribuiu. O que acontece é que outros fatores passaram a contribuir muito para o efeito estufa e aí acabaram se preocupando com a bovinocultura. Esses outros fatores é que eu acho que deveria ser levado uma consideração mais séria, né? Que são a indústria, o desmatamento e várias outras características que veio ocorrendo, né? Com mais relevância. A bovinocultura ela sempre existiu, sempre contribuiu também com o efeito estufa, mas ela não aumentou a escala e nem diminuiu, ela veio se mantendo e não pode ser culpada por isso não, viu, Donizete? Acaba sendo então um exagero de alguns setores, então. Ah, com certeza, sem dúvida. José Carlos Ribeiro, consultor do setor pecuário, conversando conosco. Quero agradecer a tua presença aqui. E mais alguma informação que a gente deixou de passar, José Carlos? Donizete, eu quero também
deixar aí um recado aí ao pessoal que vai iniciar na pecuária, tá? Recentemente eu fiz um curso que é para cria de bezerros para engorda. O pessoal que tiver interesse aí também está disponível a todos os produtores do Brasil. É um guia passo a passo para quem vai iniciar na pecuária, desde a inseminação da matriz, até os cuidados ao parto, até aos cuidados sanitários com o bezerro, para ter um animal saudável. Quem quiser pode conhecer lá no meu canal Boi Saúde no YouTube. Tá ok, obrigado pela sua participação e uma boa tarde, hein? Prazer foi meu, tudo de bom, viu, Donizete? Tudo de bom, um grande abraço, obrigado pela participação. José Carlos Ribeiro, consultor do setor pecuário, com foco em produtividade. Ele é sócio e fundador, né, do Boi Saúde, Nutrição e Animal, que é um dos criadores do grupo Boi Center Medicamentos Veterinários, que conversou conosco, dando dicas importantes. A gente começou o primeiro bate-papo aí falando sobre a preocupação com a dengue também na zona rural e, logicamente, até pelo conhecimento do José Carlos, eu falei, vou dar uma explorada, né? Vamos procurar conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho do José Carlos relacionado à questão da criação do gado de corte e também do gado leiteiro no nosso Brasil. E a gente percebe que o Brasil tem tido aí um certo sucesso na criação do gado de corte e também do gado leiteiro. E como o próprio José Carlos confirmou, as cooperativas, né? Acho que quem é que não se lembra aí das cooperativas leiteiras do estado de São Paulo? E essas cooperativas praticamente foram sumindo, né? Desaparecendo. Mas o leite continua indo, né, para a mesa do consumidor. Ou seja, acabou tendo aí uma certa modificação da forma da produtividade, da produção do leite no estado de São Paulo, sobre esse assunto também. Meio-dia mais 40.